Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Central em Itaguatinga. 22 de janeiro de 2023, chegamos a mais um domingo pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor sobre as suas vidas, sobre a sua casa contigo, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Estamos na terceira aula e até aqui nos ajudou o Senhor. Eben Haezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor guardou a nossa vida, nos preservou da sedução do crepúsculo que habita nesse mundo. O Senhor nos privou e, na verdade, nos privilegiou, não nos deixando desanimar, mesmo quando caíamos e nos levantávamos, quando parecíamos mortificados, o Senhor estava nos vivificando, nos reanimando, nos colocando a sua dinamite, que é o Espírito Santo, para nos animar, para ver dias melhores. E por isso estamos aqui junto com os irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Terceira aula. E o tema é as traduções da Bíblia e o ensino de grego e hebraico na Escola Bíblica Dominical. Até aqui tratamos de algumas coisas com os irmãos e hoje nós vamos falar de uma personagem. Hoje, nessa aula, que será extrema e bem técnica, gostaria que os irmãos atentassem bem, serão exemplos que nós vamos colocar para os irmãos e, como sempre, não vamos deixar de fazer. Vamos orar e pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas, para nos ajudar em tudo que fizermos aqui nesses minutos que vamos estar juntos no nome de Jesus. Obrigado, bondoso e eterno Deus. A tua boa mão tem nos ajudado e tem nos sustentado. Terceiro domingo de aula com esses irmãos e amigos da Igreja Batista Central em Itaguatinga. Eu te agradeço pela pessoa do pastor Mateus e do irmão Marlon, que, como presidente da Igreja 1 e diretor da Escola Bíblica 1, aqueceram de convidar-me para falar. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado e temos tentado buscar no teu coração todas as informações necessárias e possíveis para abençoar a vida desses irmãos, alegrá-los e cada vez animá-los mais no estudo e na busca do Senhor através da sua palavra. Ajuda-nos nesses instantes que vamos seguir juntos e abençoa a obra das nossas mãos. Completa tudo que nós formos fazer aqui onde falharmos. Certamente falharemos. Mas apesar de mim, ajude-me agora a exaltar e glorificar o seu nome. Continua nos ajudando e ajusta-nos no teu plano no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos falar de um homem muito importante para nós. Mas antes eu queria apresentar para os irmãos como os irmãos já convivem há muito tempo com a língua grega e hebraica. Para aqueles que têm minha idade ou até mais, ou até aqueles que são mais jovens e fizeram disciplinas ou no ensino médio ou na faculdade, na área de ciências exatas, já convive com as expressões, ou quando se estuda matemática, especialmente geometria, você vai estudar ângulos, você vai estudar algumas letras. Alfa, beta, gama, teta. Então as pessoas já convivem academicamente com o grego e as pessoas de línguas, que fazem literatura principalmente, português, inglês, português, literaturas, trabalham com o grego também, porque em algum momento vão ter que cruzar com as Odisseias de Homero ou a Ilíada de Virgílio. Então, a Eneida de Virgílio, perdão. Então nós vamos trabalhar isso com os irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos agora, algumas nuances que os irmãos vão perceber como já convivem com o grego e com o hebraico. Eu vou compartilhar agora com os irmãos, nesses primeiros slides, algumas coisas que serão interessantes. Depois eu volto a falar aqui com os irmãos para dar, como eu disse, uma aula técnica para os irmãos hoje, para mostrar como as disputas com a Bíblia, como a necessidade de estudo já nos acompanha há muito tempo, e a cada dia nós vemos que é necessário buscar essa performance. Acompanhe um instante, só um instante, vamos compartilhar aqui com os irmãos. Creio que os irmãos estão vendo. Observe nesse texto, irmãos, de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versos 1, 4 e 12. Observe que eu coloquei em cores para os irmãos terem uma ideia. O texto os irmãos conhecem. Nós não vamos fazer exegese do texto agora. Não é o objetivo dessa aula. É mostrar para os irmãos que as Bíblias mais antigas, ou algumas hoje, especialmente a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, trazem a tradução da maneira que está no texto hebraico. Por exemplo, versículo 1.
Como está sentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações, a que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Você está vendo que há uma palavra chamada Aleph, que está em vermelho, e um símbolo que parece um X, a princípio, em azul. Desde sempre que os irmãos olham o livro de Lamentações de Jeremias, ou o próprio Salmo, que são livros poéticos, que fazem parte, pelo menos Lamentações de Jeremias, do Megilô, que é a Torá feminina, ou os livros femininos do Antigo Testamento, mas especialmente aqui em Lamentações de Jeremias, nós vamos ver que os autores, no capítulo 1, o autor de Jeremias, Lamentações, no capítulo 1 e 2, você pode pegar sua Bíblia e ver isso agora. No capítulo 1 e 2, só tem 22 versos, cada capítulo desse. Nos capítulos 4 e 5, também só tem 22 versos. Mas o capítulo 3 tem 66 versos. Então, se os irmãos observarem no capítulo 1, 22 versos, exatamente o número de letras do alfabeto hebraico. E a letra número 1, ou a letra inicial do alfabeto hebraico, é a letra Aleph. Repita, Aleph. E depois eu peguei o versículo 4, os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à festa solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Lembre-se, não estamos fazendo exegese do texto, porque os irmãos já conhecem o texto, e nós vamos fazer numa outra ocasião. O versículo 4, ele é marcado pela quarta letra do alfabeto hebraico, é a palavra Dalet. Diga, Dalet, novamente, Dalet, e este é o desenho da letra. E eu peguei o terceiro versículo só nesse exemplo inicial nosso, versículo 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Esse é o versículo número 12. E a letra número do alfabeto hebraico, que está na posição 12, é a letra Lamed. Diga, Lamed, novamente, Lamed. Então eu quis mostrar para os irmãos que os irmãos já convivem desde sempre com o alfabeto hebraico. Talvez não soubesse o significado dessas palavras ou no início ou no final do versículo, mas agora sabe. Porque em alguns momentos o alfabeto hebraico vai representar número. Então o Aleph, além de ser uma letra muda, não é a letra A, além de ser uma letra muda, que tem representação gráfica na fala, ele também pode ser representado como número 1. Assim como o Dalet representa a letra D, D de dado, ele também tem a configuração do número 4. E o Lamed, que é a letra L, está na posição de número 12, também representa o número 12. Então agora nós vamos para ver o Novo Testamento. Lá na revelação de Jesus Cristo, 21:13, João vai dizer para nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Mas, pastor Rogério, na nossa aula de grego e hebraico, novamente, os irmãos já convivem com o grego e o hebraico desde a tenra escola. Para aqueles que tiveram uma educação clássica nas escolas seculares, também tiveram noção do alfabeto grego, e eu tenho gramáticas antigas de grego que foram dadas aos meus irmãos quando faziam o ensino admissional para fazer prova para a quinta série. Então eles tinham também, os meus irmãos bem mais velhos, tiveram aula de grego e de latim. E os irmãos que estão me ouvindo, e alguns já conhecem, Jesus está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Como nós vamos ver isso aqui agora? Vem para cá, irmãos. Jesus disse que ele é o Alfa e o Ômega. Se os irmãos observarem bem, a primeira letra do alfabeto hebraico, que está é o primeiro quadradinho da primeira linha, da primeira coluna lá em cima à esquerda, ele está dizendo: eu sou o Alfa. E o último quadradinho da última linha, da última coluna lá embaixo à direita, está escrito Ômega. Então ele está dizendo que ele é o princípio e o fim de todas as composições, de todos os princípios, de todas as realidades. Então, no alfabeto hebraico, grego, que ele estava falando para pessoas de fala grega, ele disse: eu sou o princípio e o fim. E ele usou a figura do alfabeto para que as pessoas entendessem que ele não era o princípio e o fim,
Ele foi constituído por Deus como princípio de todas as coisas, e ele é o nosso fim enquanto alvo, enquanto destino, enquanto promessa de Deus para nossas vidas. Então, dito isto, eu vou agora tratar dessa forma técnica de um texto com os irmãos. Então, agora nós vamos interromper a nossa tela aqui, para nós voltarmos para cá. Muito bem. Então, veja bem, o que eu quero tratar com os irmãos? Hoje, eu quero falar de uma personagem. Essa personagem se chama Atanásio. Por que Atanásio é importante para nós? Como estamos estudando uma disciplina que se chama a tradução da Bíblia e o ensino do grego hebraico nas escolas bíblicas, eu queria tratar de Atanásio com os irmãos. Tratar como? Eu queria apresentar para os irmãos o Salmo 42, versículo 1. Ele é gostoso, ele é calmo, ele é de clamor, ele apresenta uma necessidade ímpar que todo crente tem. Nas traduções normais é escrito assim como a corça brama, deseja pelas águas, a minha alma, assim como a minha alma, suspira por ti, ó Senhor. Assim como a corça brama pelas águas. Atanásio, que é um personagem cristão, doutor da igreja, que defende a fé nos dias dificílimos da igreja, no 4º século da nossa era cristã, de domínio de Jesus, ele traduz esse texto de uma sobriedade, ele nos ensina coisas que quando eu aprendi isso, eu falei, Senhor, eu estou como essa corça. Eu vivo diuturnamente, a cada milissegundo da minha existência, como essa corça. Atanásio nos ensina que quando o salmista, muito provavelmente do grupo de Davi, está dizendo, assim como a corça brama, deseja, como ela busca essas águas doces, essas águas correntes, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Ele nos explicou, no seu comentário maravilhoso, comentário ao Salmo, Atanásio nos ensina que esse bramir da corça pelas correntes não era para beber. Não tinha um fim, eu quero essa água, eu quero beber dessa água. Ele nos mostra que os predadores da época, como é até hoje, como sempre foi pela criação do Senhor, eles vão atrás das suas presas. Vão atrás das suas presas pelo faro. As corças bramavam, como bramam até hoje, pelas correntes de águas. Porque o barulho da corrente de águas, quando passa no riacho, tente se lembrar daquele momento bem bucólico, bem no interior, você perto do riacho, aquele riacho tranquilo, sem barulho algum, sem buzina, sem som alto, você perto do riacho, e você ouvindo aquele borbulhar da água passando naquele leito do riacho. Aquele barulho também disfarça o barulho até da respiração da corça. E mais, irmãos, o cheiro daquela água doce corrente disfarçava o cheiro que o gamo, que a corça, que o veado tem. E os inimigos batiam em retirada porque perdiam o rastro através do faro. O rastreio deles ficava eliminado. Dessa maneira, a minha alma busca em Deus o disfarce que Deus nos dá, o esconder que Deus faz conosco da seta dos inimigos, dos dados inflamados, das armadilhas que nos são preparadas. Nas suas orações, clame ao Senhor diuturnamente, pelos dias que vivemos e vamos viver, dias malévolos, terríveis, vamos dizer ao Senhor, Senhor, como a corça é ajudada pela água a ser disfarçada e escondida dos inimigos,
A minha alma busca no Senhor esse esconderijo, para que o inimigo e nenhuma das suas artimanhas e armadilhas toque em mim. Esse Atanásio, este homem abençoado, também nos propôs, também nos revela uma disputa maravilhosa que eu vou compartilhar com os irmãos agora também, para que nessa terceira aula os irmãos tenham exemplos de como que a disputa, especialmente no grego, faz vitoriosa aqueles que desejam isso. Então vamos lá, tela aqui, compartilhar, aqui. Vamos à apresentação de slides do começo. Exemplos de disputa da Bíblia. Exemplos de disputa com a Bíblia. Nós vamos começar aqui então, irmãos. O texto, deixa eu voltar, Provérbios 8, 22 a 44. Provérbios 8, 22 a 44. É importante que nós leiamos junto com os irmãos, para que eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, que foi um texto que foi de grande monta, ou um texto usado no século IV para tentarem destituir Jesus da sua posição de Deus. Provérbios 8, 22 a 24. Javé me criou, primícias de sua obra, de seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerada. Quando não existiam os mananciais das águas. Observe que até a Bíblia de Jerusalém continua cometendo o mesmo erro. Esse texto, irmãos, de Provérbios 8, 22 a 24, está no centro de uma controvérsia ariana. Quem eram os arianos? Eram homens que diziam: Jesus Cristo é só um homem normal. Ele não tem ligação nenhuma com Deus, não é nada de filho de Deus, não tem essa ligação íntima de filho com Deus, e conhece a Deus de ouvir dos profetas, mas não tinha essa relação de endeusamento com Deus, tornando-se a referência mais importante para a exegese dos primeiros séculos sobre a divindade de Jesus. O arianismo, originalmente, era um pensamento filosófico que não considerava Jesus Cristo e Deus como uma só pessoa. Observe uma coisa interessante, irmão, isso é muito importante. Tanto os hereges como os autores que representavam a ortodoxia consideravam a autoridade do texto de Provérbios 8, sobre a sabedoria, para defender ou negar o tema da divindade de Jesus. O estudo do grego, uma erudição e cultura bíblica para defender a fé sadia e salvífica. No quarto século, como a disputa era em grego, foi necessário utilizar um livro chamado Septuaginta. O que é a Septuaginta? Quando o rei do Egito, Ptolomeu II Filipe, pediu que 72 eruditos do mundo hebreu traduzissem do hebraico para o grego, o Antigo Testamento, eles pegaram e tentaram se aproximar ao máximo das essencialidades linguísticas do hebraico para a essencialidade linguística do grego. Muito bem. O texto de Provérbios 22, que é o carro-chefe para nós, está aqui. Kurios ectissem me, rodon auton, eis erga autou. Observa que nós vamos, como uma aula técnica, nós precisamos que os irmãos entendam. Explicação. Voltando àquele versículo. Isso vai ficar gravado para os irmãos poderão depois botar os dois textos bem perto um do outro. A explicação. Curio ectissem me, observem que eu tarjei como se eu tivesse arrancado a palavra arquém do texto. Curios ectissem me, rodon auton eis erga autu. Observa se os autores tivessem feito o que eu fiz, arrancado essa palavra arquém. Se os autores da tradução da Septuaginta
tivessem escrito, como podemos ver acima, sem a palavra arquém, que eu botei aqui em vermelho, ela está tarjada ali, o verso seria assim: o Senhor me criou. Observe, irmãos. Se no texto que eu mostrei para os irmãos, a palavra arquém está aqui, os irmãos estão vendo. Mas se eles tivessem tirado, como eu estou dando exemplo para os irmãos, que poderia ser tirado, o verso seria assim: o Senhor me criou. Entretanto, os autores da tradução do hebraico para o grego mantiveram-na e fizeram uma composição gramatical da defesa da nossa fé. Curios ectissem meraquem, rodon autu eis erga autu. Observe, os irmãos, que eu coloquei essas duas palavras em verde. E faça a seguinte observação. Mas aqui está a vitória dos ortodoxos, que somos nós, sobre as mais variadas heresias. A regra da gramática grega mostra-nos que, quando há uma dupla exposição de signos com valor acusativo, são as palavras em verde, o verbo ktissou, conjugado aqui na frase como ectissem, não pode ser mais traduzido como me criou. Não pode ser mais traduzido como me criou. Então, por que, pastor Rogério, alguém perguntaria? As duas palavras no acusativo, na cor verde, observa aqui, observem, vira a palavra, as duas palavras no acusativo, na cor verde, são sinônimas. É por isso a tradução de Atanásio, que traduziu o Salmo 42:1 para nós há minutos atrás, que faz a defesa da fé contra os hereges arianos, é aquela que faz e põe Jesus Cristo na posição de Deus. Qual seja, a tradução ficaria assim, do versículo 22. O Senhor constituiu-me princípio de todas as coisas. O Senhor colocou-me como princípio. Aqui, na tradução da sua Bíblia e de outras, o autor colocou assim: Javé me criou. Criar são as coisas menores. Não tem essencialidade com Deus. Mas quando Deus, com essa explicação do grego, constitui Jesus princípio de todas as coisas, é o que Paulo está nos ensinando em Colossenses. Porque por ele, para ele e por ele, todas as coisas foram feitas. Ele é o princípio de tudo. Só que esse princípio não é princípio de começo, foi a primeira coisa criada, não. Ele é o regedor de todas as coisas. Tudo parte dele. A partir da sua existência, a partir de Jesus ser quem é, Filho de Deus e o próprio Deus, a história começa a ser narrada. A história começa a ser constituída. Então, todo princípio, como eu disse lá no alfabeto, explicando Revelação 21:13, o Senhor Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio constituído por Deus e o fim de todas as coisas também constituído por Deus. Então, isso é uma forma da gente pensar no seguinte. Nos evangelhos, não há nenhuma afirmação de que Jesus Cristo seja o próprio Deus. Não há. Ali é chamado de Filho de Deus. Jesus se intitula Filho do Homem, Filho e eu sou. Mas com essas palavras, Jesus Cristo dizendo eu sou o próprio Deus, não tem. Não tem. Só tem informações: Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha relação com Deus, mas a expressão que Jesus Cristo é Deus, nos evangelhos não tem. Entretanto, porém, a saudação e convocação paulina em Romanos 9:5 deixa-nos à vontade para confirmar as palavras de Provérbios 8:22. Quais palavras? Porque o Senhor me constituiu princípio de todas as coisas, como verdadeiras e principalmente, depois das exposições exegéticas de Atanásio, contra os hereges de Ário. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Você está lendo comigo aqui, mas eu queria que você lesse. Abrir sua Bíblia em Romanos 9. Romanos 9. Nós vamos ler de 1 a 5, que é importante para você entender toda a fala sobre Jesus. Paulo, narrando a carta, diz: digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunha a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne,
que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é o Cristo, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Graças a Deus. Eu vou parar a transmissão aqui agora. Vou voltar para cá, para que a gente possa terminar a nossa aula. Irmãos queridos, irmãos abençoados, irmãos santos, essa é a nossa proposta. Esse é o pensamento de que as traduções da Bíblia sempre foram usadas também por outros para causar problemas contra Deus e tudo que se chama Deus, igreja e pregação do Evangelho. Mas hoje nós tivemos dois exemplos clássicos feitos pelo mesmo homem, Atanásio traduzindo o Salmo 42 e Atanásio traduzindo Provérbios 8, 22 a 24, que foi a grande disputa do século IV. Jesus Cristo é simplesmente um homem. Os arianos diziam que não tem nada a ver com Deus. E Atanásio mostrando que a construção grega mostrava que Jesus nunca poderia ter sido criado. Porque quando há dois acusativos na mesma frase e são sinônimos, ectício não pode ser mais traduzido como criar. Ele torna-se a palavra constituir. O Senhor é vitorioso, o Senhor é santo e o Senhor é maravilhoso. E são essas coisas que me alegram, essas profundidades que Deus quer nos levar a todos para que aprendamos muito mais dele. Eu desejo mesmo que essa aula te inspire, que essa aula te anime e que você veja e aprenda a fazer essa mesma defesa. Domingo que vem, 29, se o Senhor permitir, traremos exemplos de problemas na tradução do Antigo Testamento e traremos essas traduções para os irmãos. Bem devagar, colocando bem tranquilamente para os irmãos. Bendito seja o Senhor sobre a sua vida, bendito seja o Senhor sobre o seu coração. Que essa aula marque a sua vida e que mude a sua história para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nós te somos gratos, nós te adoramos, nós te bendizemos e glorificamos o seu nome. Obrigado por essa aula, obrigado por esse momento com os meus irmãos. Salva-nos, salva-nos todos, do homem mau, do sanguinário, do violento, mas principalmente dos medos, das preocupações, das angústias, da nossa carne, de nós mesmos. Ajuda-nos a lutar contra a preguiça, contra o desânimo. Ajuda-nos a lutar contra isso, para que busquemos o Senhor, não fiquemos cansados para buscar o Senhor, que o desânimo não nos tome quando estivermos estudando a sua palavra, mas que cresçamos cada dia mais no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja que me concede esse espaço. Obrigado por esses irmãos que assistem essas aulas. Abençoa-os. Triplica as suas inteligências. Triplica o seu poder sobre as suas vidas. Triplica as suas forças. Mas muito mais, triplica a presença do Senhor em suas vidas. Dá a tua paz sobre nós. Ajusta-nos aos seus planos. Nós precisamos ouvir a tua voz e te agradecemos para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique em paz, irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe para a glória e louvor do nome de Jesus. Até domingo que vem, dia 29, no nome de Jesus.